Após um dia de folga, os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante. É uma curta preparação para o próximo jogo contra o Vasco da Gama no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O time terá alguns desfalques, em especial no sistema defensivo, mas Roger poderá fazer outras mudanças para preservar, já que no meio de semana tem compromisso importante pela Copa do Brasil. Bruno Gomes foi outra boa notícia no treinamento. Ele está cada vez mais perto do seu retorno aos gramados após grave lesão que sofreu no início deste ano. A gente fala sobre o mercado de transferências, a renovação contratual e aumento dado para o importante jogador do elenco nesta temporada. Falaremos também sobre o negócio Alan Rodrigues, que tem uma mudança em seu escopo. O Inter irá pagar parcelado o Argentinos Júnior pela contratação do jogador. Isto porque conseguiu o apoio de um empresário parceiro que dará garantias bancárias no negócio. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 25 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Os titulares correram em volta do gramado. Os reservas fizeram uma atividade um pouco mais intensa na reapresentação para a preparação visando o jogo de domingo, quando o Inter encara o Vasco da Gama, 6h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Expectativa de quase 30 mil torcedores no Beira-Rio, um jogo importante. O Inter vem em uma sequência positiva dentro do Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias consecutivas, e se vencer o Vasco, sobe ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o Roger não terá o zagueiro Vitão, que foi suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. E quem deve entrar na vaga do Vitão é o Mercado, recuperado já de uma grave lesão e que volta, depois de 300 dias, a ser titular em um jogo do Internacional, volta a jogar com a camisa do Internacional. Mas outras preservações podem acontecer. Na lateral direita, por exemplo, o Brian Aguirre, que é um jogador que vem sendo muito elogiado pelo Roger, vem ganhando muita moral no elenco colorado, ele pode ser preservado. E aí o Alan Benítez seja o titular nesse domingo. No meio-campo, Thiago Maia, Bruno Henrique podem ser preservados, o Luiz Otávio ganhar uma chance. São possibilidades que o Roger tem para escalar a equipe que enfrenta o Vasco nesse domingo, tá? Dito isso, uma outra notícia importante do treinamento desta sexta-feira foi Bruno Gomes, volante / lateral direito, que teve uma grave lesão no início desse ano de 2025 e que está se recuperando de maneira gradual, tá? Nesta sexta-feira, ele esteve no gramado do CT Parque Gigante fazendo algumas atividades físicas de chuteira. O retorno do Bruno Gomes é aguardado para os meses de setembro e outubro. E ele está cumprindo muito bem os protocolos de recuperação. Então é um jogador que logo mais vai estar à disposição do Roger Machado, mais uns 2 meses de recuperação. Já está nessa fase final de recuperação o Bruno Gomes, que foi um jogador muito importante, por exemplo, na temporada passada para a equipe do técnico Roger. Tá? Dito isso, vamos falar sobre o mercado de transferências, porque tem algumas informações importantes para trazer para vocês aqui. Uma delas é sobre Antony. O Inter anunciou a renovação contratual com um goleiro de 23 anos de idade, que agora tem um vínculo maior com o Inter, e obviamente isto também passa por um reajuste salarial. A gente falava aqui, e eu trouxe essa notícia há algumas semanas, que o próprio André Curi, que agora é o empresário do Antony, havia comunicado para a imprensa que o Antony ganhava 30 mil por mês. O Antony foi um dos jogadores que mais atuou nessa temporada com a camisa do Inter, titular durante todo o processo de lesão do Rocher, ganhando 30 mil por mês. Era muito pouco. O Inter já programava este reajuste salarial que é feito agora. O Antony passa a ganhar um aumento importante, merecido, né? Porque é um cara que deu resposta como goleiro imediatamente reserva do Internacional e tem um vínculo mais longo a partir de agora. Outra informação importante sobre o mercado da bola em relação a Alan Rodrigues, tá? E essa informação, ela veio do Bruno Flores, nosso colega repórter da Rádio Gaúcha. Ele apurou que há uma mudança no escopo da negociação
entre Inter e Argentinos Júniors pelo Alan Rodrigues. O Inter vai pagar ao todo 5 milhões de dólares pelo Alan Rodrigues, um valor que mudou, porque antes era 3 milhões e meio de dólares por 50%, agora é 5 milhões de dólares por 80%. Mas esses 5 milhões de dólares vão ser pagos de maneira parcelada pelo Internacional. Como é que o Argentinos Júniors não aceitava 13,5 parcelado e agora aceita 5 parcelado? Garantias bancárias. O Inter conseguiu um acordo ou conseguiu uma parceria com um empresário, de acordo com o que apurou o Bruno Flores, mas com um investidor que não vai dar dinheiro, mas vai dar garantias bancárias para a operação. O Inter se compromete a pagar os 5 milhões de dólares ao Argentinos Júniors, de maneira parcelada, porque o Inter entende que dessa maneira consegue pagar este valor. Só que o Argentinos Júniors quer garantias bancárias em cima disso. E essas garantias foram dadas por esse parceiro. Se o Inter não pagar, o Argentinos Júniors vai lá e aliena o valor deste parceiro. Isso que são as garantias bancárias. É uma mudança grande no escopo deste negócio. É uma mudança importante porque deu ao Inter uma possibilidade de fazer um investimento maior pelo jogador, mas de outra forma, mostra que o Inter conseguiu um parceiro. De alguma forma, é um parceiro, tá? Por essa negociação, que estaria dando estas garantias bancárias. Eu não sei quem é esse parceiro. A notícia, repito, é do Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, mas é uma informação importante no negócio Alan Rodrigues, que deve ser anunciado neste final de semana, muito provavelmente, com o Alan Rodrigues chegando nos próximos dias aqui em Porto Alegre. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem odds do Campeonato Brasileiro neste sábado, jogos importantes pelo Brasileirão, por exemplo, jogo do Grêmio, tá? A gente tem Botafogo e Corinthians, Fortaleza e Bragantino, Mirassol e Vitória, Sport Santos, Palmeiras e Grêmio. Todos esses jogos do sábado. Palmeiras e Grêmio, odd do Palmeiras 1,35, empate 4,9, Grêmio 8,5. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!